Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. O assunto agora é citologia. O que a gente vai trabalhar nessa aula de citologia? Vamos trabalhar o conceito de membrana plasmática e os transportes que ocorrem via membrana plasmática, sendo eles o transporte passivo e o transporte ativo. Então, vamos começar aqui a nossa aula de citologia para a membrana plasmática. Vem comigo e presta bastante atenção que é uma aula bem importante. Vamos lá então iniciar a nossa aula sobre a membrana plasmática e agora a gente já começa falando da sua característica bioquímica e a sua função. Bom, em relação à função, olha aqui do lado ela, ó. Tá aí. Então, a função da membrana plasmática vai estar ligada na separação das concentrações do meio intracelular e do meio extracelular. É claro que você também deve lembrar que essas concentrações separadas pela membrana plasmática podem ser também entre o citoplasma das células e as organelas, o interior das organelas membranosas. Ótimo. Então, entre as funções gerais da membrana plasmática, teremos o reconhecimento de diferentes tipos de substâncias presentes no meio. De novo, repetindo, a separação das concentrações, o transporte de substâncias para o interior da célula ou para fora dela. Ela vai fazer uma proteção física, química da célula, uma proteção contra patógenos, contra substâncias, contra atrito e também é ela que proporciona a estrutura das células. Se eu estou falando da estrutura das células, é sempre importante a gente lembrar da constituição da membrana plasmática, que será formada aqui pelos chamados fosfolipídios, tem uma constituição fosfolipídica. Então, se ele tem uma constituição fosfolipídica, vamos lá embaixo lembrar do fosfolipídio. O fosfolipídio que compõe a membrana plasmática está aqui ele, ó, tá vendo? Então, o que ele vai ter? Ele vai ter uma cabeça que é hidrofílica ou polar, ou seja, que gosta de água, que tem afinidade com água, e uma cauda, que é formada então por ácidos graxos aqui, onde uma das ligações é insaturada, que é hidrofóbica, apolar, que não gosta de água. Dessa forma, o que a gente tem que lembrar aqui dentro? Dessa forma, devemos lembrar que o fosfolipídio, tendo constituição hidrofílica e hidrofóbica, tem dupla afinidade. Desta forma, o que acontece é que ela passa a ter uma constituição anfifílica ou anfipática, por ter dupla afinidade. A parte hidrofílica fica voltada para o lado aquoso, ou seja, para o meio extracelular ou para o meio intracelular, e as caudas ficam umas voltadas para o lado da outra. Olha só, uma voltada para o lado da outra. Significa que a constituição estrutural da membrana plasmática é formada por duas camadas de fosfolipídios, onde fica uma voltada para o lado da outra em relação às suas caudas. Como a gente pode ver aqui, ó. Dessa forma, a membrana plasmática passa a ter uma constituição de uma bicamada fosfolipídica, certo? Uma camada aqui e uma outra camada aqui, ó. Tá vendo? Muito bem. Então, primeira característica é uma bicamada fosfolipídica. Um outro detalhe que é bem importante aqui dentro é que além dos fosfolipídios existem as chamadas proteínas. E as proteínas estão aqui elas, ó,
que podem ser proteínas extrínsecas e proteínas intrínsecas. Fosfolipídios e proteínas são os dois principais constituintes de membrana plasmática. Claro que existem outros, como colesterol, glicoproteínas, glicolipídios, enfim, existem outros constituintes. Mas os dois principais, proteínas e fosfolipídios. Em relação às proteínas, que estão aqui elas, ó, tá? Que estão aqui elas. As proteínas podem ser, primeiro, ó, intrínsecas. Proteínas intrínsecas são aquelas proteínas que atravessam a membrana plasmática por inteiro, ó, tá vendo? Atravessam a membrana plasmática por inteiro. Aí o que acontece nessa característica? Olha, aqui tem um detalhe, ó, nesse desenho aqui, que não deveria estar aqui, ó, se tu for perceber quanto a isso. Essa proteína aqui, ó, ela não pode ser intrínseca, ela tem que ser extrínseca, essa aqui, ó. Tá vendo? Muito bem. Então, essa proteína intrínseca é aquela que atravessa a membrana como um todo. Tá aqui ela, ó. É o número 1, intrínseca. Então, ela também é chamada de integral, porque ela integra a membrana como um todo. Ela pode formar um canal, ó, permitindo a passagem de substâncias, facilitando a passagem de substâncias pela membrana plasmática, fazendo o papel de uma permease ou uma proteína canal, certo? Uma permease, com S a mais aqui, uma permease ou uma proteína canal. Fechou. Tá? Agora existem as proteínas que são extrínsecas. As extrínsecas são aquelas que estão voltadas para o lado de dentro ou para o lado de fora das células, da membrana plasmática. Então essas extrínsecas, elas ficam fazendo um transporte para dentro e para fora. Então as extrínsecas também são chamadas de periféricas por estar na periferia da membrana e também chamadas de carregadoras, porque elas podem ficar transitando entre a membrana. Por quê? Porque a membrana, isso é muito interessante, ela vai selecionar tudo aquilo que ela necessita e vai liberar tudo aquilo que ela não precisa mais. O que mostra uma das principais características da membrana plasmática, pois ela vai ser, então aqui, ó, ela vai ter uma característica semipermeável, o que mostra uma capacidade seletiva da membrana plasmática. Ela só deixa entrar aquilo que ela necessita e ela libera aquilo que ela não quer mais. Essa característica da membrana plasmática mostra, então, a ela que ela pode proporcionar, então, transporte e reconhecimento de substâncias necessárias a ela, tá? Mas essas proteínas e a membrana plasmática, os fosfolipídios, eles não são inertes. Eles têm uma dinâmica de acordo com a necessidade da célula, ou seja, ela está sempre em movimento. Se ela está em movimento, essas proteínas conseguem se deslocar entre os fosfolipídios, mostra o modelo no qual ele está inserido, a membrana plasmática, como modelo mosaico fluido, denominado por Singer e Nicholson, lá em meados de 1970, 71, 72, tá? Ou 73 ali, onde foi feita essa publicação. Então, Singer e Nicholson propuseram esse modelo do mosaico fluido porque existe um mosaico formado entre fosfolipídios e proteínas, e ele é fluido porque ele tem uma dinâmica por movimentação dessas proteínas entre os fosfolipídios, de novo, de acordo com a necessidade da célula, e ela é fluida por causa dessa ligação insaturada do fosfolipídio. Certo? Então esta foi a membrana plasmática, suas características gerais, a sua função e a sua estrutura. Agora vamos ver como é que podem acontecer os transportes via membrana plasmática. Como já vimos anteriormente, a membrana plasmática ela é dinâmica, tem capacidade seletiva. Mas essa capacidade seletiva ela pode ser diferenciada em dois tipos de transporte.
o transporte passivo e o transporte ativo. O primeiro deles, que está aqui em cima, ó, é o transporte passivo. O que a gente tem que entender sobre o transporte passivo e como é que ele acontece? O transporte passivo é quando ocorre um deslocamento espontâneo do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Lembrando que este tipo de transporte ocorre, olha lá, sem gasto de energia. E a energia aqui é o ATP. Sem gasto de energia. Por quê? Porque o objetivo do transporte passivo é igualar as diferentes concentrações. Bom, então no transporte passivo a gente vai fazer transporte de dois elementos. Ou é soluto ou é solvente. Vamos começar com o transporte de soluto, ou seja, aquilo que está diluído em um meio. Esse transporte de soluto, ele pode ser feito de duas formas, ou por difusão simples ou por difusão facilitada. Se a difusão ela é simples, é a livre passagem do soluto pela membrana plasmática, do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Ponto. Essa é a ideia principal da difusão simples. A livre passagem de soluto pela membrana plasmática. Só que aí tem um detalhe. Agora o que eu vou falar é um excesso de conteúdo. Por quê? Porque algumas provas já cobraram isso. Alguns livros didáticos trazem isso no transporte de difusão simples, que é a diferença do transporte de substâncias que são hidrofóbicas e hidrofílicas. Olha o que acontece. Quando uma substância ela é hidrofóbica e ela encontra a cabeça que é hidrofílica, o que ela faz? Ela tem afinidade e joga esse soluto para dentro, mas ele encontra a cauda que é hidrofóbica. E o que ela faz? Ela repele e joga ele para dentro, tá? Então todo o composto hidrofóbico ele passa pela membrana. Mas quando o composto é hidrofílico, o que acontece? A cabeça é hidrofílica também. Então o que acontece? Eles tendem a se repelir e ele não consegue entrar. Quando o composto ele é hidrofílico, ele passa por uma permease, desde que o tamanho da molécula do soluto seja compatível ao poro dessa proteína, certo? Então essa é a diferença entre o transporte de substâncias hidrofóbicas e hidrofílicas por difusão simples, tá? Os dois vão ter livre passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Mas existem moléculas que são muito grandes e que não conseguem passar pela membrana plasmática, o tamanho delas é muito maior do que o poro da membrana, então elas têm que ter uma proteína canal, que facilite a sua entrada na célula. Por exemplo, compostos como aminoácidos, proteínas, hormônios, sei lá, algum sinalizador. Então o que acontece? Isso é difusão facilitada, é quando a gente tem uma proteína de membrana que facilita a entrada desse composto, certo? Sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Então quando a gente quer diferenciar de forma geral difusão simples e difusão facilitada, difusão simples, livre passagem pela membrana plasmática do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Compostos pequenos. Agora, difusão facilitada, a livre passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, só que aí por intermédio de uma proteína de membrana. Certo? Isso é difusão, isso é o transporte de soluto. Seguindo o transporte passivo, agora a gente vai ver o transporte de solvente. E esse processo de transporte especial de solvente fica a cargo da chamada osmose. Então não esqueça desse detalhe, tá? Osmose
trabalha com o transporte de solvente. Solvente esse utilizado, a água, tá? Também com a função de igualar as concentrações, porque ainda estamos dentro do transporte passivo. Só que para começar esse tipo de transporte, é necessário a gente lembrar de 3 conceitos aqui. Quando as concentrações elas são isotônicas, o que significa isso? Que as concentrações elas são iguais, certo? A concentração, por exemplo, do meio A e a concentração do meio B são iguais. Agora, quando a solução ela é dada por ser hipotônica, significa que a concentração do meio ela será menor. Concentração do meio será menor. E quando a concentração ela é hipertônica, a concentração do meio ela vai ser maior. Vou fazer 2 apontamentos aqui já. Imagine que nós temos o seguinte, nós temos o meio A, separado por uma membrana semipermeável, e o meio B. Perceba que o meio B, ele é mais concentrado em relação ao meio A. Então, o que a gente pode dizer sobre eles, tá? Que o meio A, ele vai ser, aqui ó, hipotônico em relação ao B, que deve ser hipertônico. Para eu conseguir igualar as concentrações do meio A, do meio B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diluir o meio de maior concentração. Por quê? Porque o transporte é de água, o transporte é de solvente. Dessa forma, o que acontece aqui é que a água que está em meio hipotônico passará para o meio, olha só, hipertônico. Então, o que acontece aqui? Na verdade, o que vai acontecer é que o meio hipertônico, ele vai então aumentar o seu volume de água e o meio hipotônico ele vai diminuir. Certo? Então é isso que acontece, tá? Então olha só o que aconteceu com a água. Olha as setas aqui, ó. O meio A, que era de menor concentração em relação ao meio B, fez com que o solvente passasse para o meio B, fazendo com que esse aumentasse o seu volume e esse diminuísse o seu volume, e houve uma equiparação aqui de concentrações. Vamos colocar isso na prática e vamos ver como é que acontece com as células. Para entendermos o que acontece efetivamente sobre as células em diferentes concentrações, eu vou trabalhar com 2 modelos celulares aqui nesse momento. Eu vou trabalhar com um modelo celular, ou seja, uma célula animal e uma célula vegetal. Então, olha aqui, ó, começando com uma célula animal. Se elas estiverem em solução isotônica, o volume das células não irá se alterar, porque as concentrações são iguais. Na célula vegetal, é da mesma forma, ó. As concentrações não irão se alterar. Ela vai ficar com seu volume normal. Agora imagine que a gente pega essas células e coloca ela em meio hipotônico, onde a concentração do meio ela é menor. Certo? A concentração do meio ela é menor. Aqui, comparando elas ficariam assim, ó. O meio seria, então, o ambiente A e B seria o ambiente mais concentrado, ó. O que acontece? Ele vai acabar absorvendo a água, ó. A célula animal, como não tem parede celular, ela sofre lise, ela rompe.
Ela absorve, ela hidrata. Então, as células em meio hipotônico sofrem uma hidratação. Como não tem uma osmorregulação, elas podem acabar rompendo, tá? Já na célula vegetal, também, ó, meio A, menos concentrado, meio B, mais concentrado. Então, o que acontece? Ela absorve água. E essa célula, ela incha e ela vai ficar túrgida. O que é interessante você lembrar aqui? A célula animal, no momento que ela está inchando, absorvendo água, ela está ficando túrgida, até que vai chegar um momento em que ela vai romper e ela sofre lise celular, então. Se for uma hemácia, como no meu desenho aqui, é uma hemólise. Na célula vegetal, ela não rompe por quê? Por causa da presença da parede celular. Então a célula simplesmente fica túrgida, tá? Agora, olha outra situação. Quando essa célula é colocada em uma solução hipertônica, muito mais concentrada do que ela, ó. O meio é altamente concentrado, utilizado na conservação de alimentos, enfim. O que aconteceu lá, ó? O meio é B, agora que é mais concentrado do que o meio A, faz o quê? Perde água, ou seja, em meio hipertônico ocorre uma desidratação. E as células perdem água. Para conservação de alimentos, certo? Charque, compotas de frutas, doces açucarados, enfim, tudo isso aí, né, leva uma solução hipertônica, tá? Em célula vegetal acontece a mesma coisa. Quando o meio é muito concentrado... Quando o meio é muito concentrado, o que ela faz? Ela perde água e ela fica plasmolizada. É aquela planta que fica murcha se não dá água para ela. Ela transpira tanto que o meio fica muito concentrado e ela fica murcha, tá? Na célula animal, a gente diz que ela fica crenada. Na célula vegetal, a gente diz que ela fica plasmolizada. Na célula vegetal tem um mecanismo muito legal. Tem um mecanismo muito legal que é o seguinte, ela pode voltar de plasmolizada à sua condição normal. Basta dar água para a planta. Ela sofre uma desplasmólise, tá? Ela fica desplasmolizada, certo? Então, esta é a osmose. Veja de novo, o transporte de solvente do ambiente que é menos concentrado para o ambiente que é mais concentrado. Aqui de novo, ó, do menos concentrado para o mais concentrado, do menos concentrado para o mais concentrado. Em solução hipotônica, hidratação, em solução hipertônica, desidratação. Lembre-se que a osmose é utilizada para conservação dos alimentos. Este é só um dos exemplos para a osmose. Mais um ponto importante do transporte de membrana. Já falamos do transporte passivo, agora vamos falar do transporte do tipo ativo. O transporte ativo é aquele transporte que ocorre com gasto de energia, ou seja, com gasto de ATP. Por quê? Porque aqui o deslocamento ele vai se dar do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Então, se a função do transporte passivo era igualar as concentrações, aqui no transporte ativo é diferente. O que acontece? Ele tende a fazer o quê? Ele tende a aumentar o objetivo, né? O objetivo, então, é aumentar a saturação do meio mais concentrado. Tá?
Aumentar a saturação do meio mais concentrado. O principal elemento, principal transporte é a chamada bomba de sódio e potássio, que utilizamos para a transmissão do impulso elétrico lá na membrana do axônio no neurônio, o impulso neuromuscular e no momento da fecundação, que é quando o espermatozoide ele funde a membrana com o ovócito, daí o ovócito passa por uma bomba de sódio e potássio que despolariza toda a membrana desse ovócito e acaba inviabilizando os outros espermatozoides de fundirem a sua membrana a este ovócito, fazendo assim com que essas células elas sejam fecundadas por apenas um espermatozoide, graças à bomba de sódio e potássio. Bom, então o que a gente vai entender aqui? Eu vou começar explicando então o sódio. O sódio de condição intracelular, ou seja, no citoplasma. Este sódio, ele quer sair da célula. Só que se ele sair, ele sai contra o gradiente de concentração, porque fora da célula existe de 8 a 12% a mais de sódio, tá? Percebam que existe uma proteína de membrana com 3 sítios de ligação para o sódio. Só que para esse sódio sair, ele tem que fazer o quê? Modificar a estrutura da proteína. E para modificar a estrutura da proteína, o que a gente precisa? De energia. A energia está onde? No ATP. Então lá vai ela, ó. Lá vai o ATP liberar então a energia de uma das ligações do radical fosfato, alterando a estrutura da proteína, e ao modificar a estrutura saem 3 sódios. Veja que ele está saturando ainda mais o meio. Do outro lado, quando tu modifica a estrutura da proteína, ele acaba expondo 2 sítios de ligação para o potássio, que é o oportunista. Esse potássio ele quer entrar na célula, só que dentro da célula tem maior concentração de potássio. Existe de 20 a 40% a mais de potássio, certo? Isso significa que quando o radical fosfato se desliga da proteína de membrana, ela volta à sua conformação normal e acaba entrando nos 2 potássios contra o gradiente de concentração. O que significa isso? Isso significa que no momento em que ocorre a bomba de sódio e potássio, ocorre a inversão de cargas, saem 3 sódios, entram 2 potássios, e isso provoca um impulso nervoso, uma descarga elétrica na célula, certo? Por inversão de cargas. Saem 3 sódios, entram 2 potássios. E eles fazem, então, aqui uma diferença de potencial que faz com que as células consigam fazer este impulso nervoso, este impulso neuromuscular, por exemplo, provocando estímulos às diferentes células. Certo? Então, essa é a bomba de sódio e potássio. Só que, como é que ela volta à condição normal? Ela volta por difusão. Então, saem 3 sódios, olha lá. Saem 3 sódios, entram 2 potássios, como é que ele volta? Por difusão. Saem 3 sódios, entram 2 potássios, volta por difusão. Tá bom? Então, esta foi a bomba de sódio e potássio. E o último dos processos de transporte ativo são esses aqui, ó, processos mediados por vesícula ou processos em massa para as células ou das células. 2 processos são importantes serem entendidos, o de entrada e os de saída. O de entrada, o processo em massa de entrada, é o que nós chamaremos de endocitose. O processo de saída é chamado de exocitose. Só que a exocitose ela pode trazer 2 termos e pode ser diferenciado.
Eu posso chamar de exocitose aquelas células que têm função secretora, ou seja, o produto da célula será liberado para a corrente sanguínea, como enzimas, hormônios, enfim. Ou a chamada plasmocitose, que basicamente é uma exocitose, só que a plasmocitose é quando a célula quer liberar para o meio externo resíduos que não serão aproveitados mais pelo organismo, ou seja, resíduos que foram digeridos por essa célula e não serão mais aproveitados. Bom, a partir daí eu começo falando da endocitose. A endocitose se divide em dois, a fagocitose e a pinocitose. Olha lá, a fagocitose é aquela que ocorre para compostos... Opa, ficou grandão aqui. Olha lá, para compostos grandes ou sólidos, tá? E a pinocitose, compostos pequenos ou líquidos, daí de diferentes densidades, tá? Então veja que por fagocitose, o que acontece aqui por fagocitose é que nós temos uma partícula grande que vai ser englobada pela célula por expansões do citoplasma, que são os pseudópodes. Ele vai englobar essa partícula e vai formar um fagossomo, tá? Bom, a fagocitose pode ser utilizada em diferentes mecanismos. No mecanismo de proteção de uma célula, por exemplo, um macrófago fazendo a defesa do organismo. No reino animal, a gente pode utilizar, por exemplo, os coanócitos, lá dos poríferos, células flageladas fazendo fagocitose de partículas alimentares, células ameboides fazendo essa fagocitose, enfim. A pinocitose é a entrada em massa de compostos pequenos ou em pequena densidade, que promove uma invaginação, uma entrada em massa, formando um pinossomo. Agora, quando ocorre uma uma exocitose, veja que esse último que eu acabei de falar era uma pinocitose, tá? Agora, quando ele vai sair da célula, uma exocitose ou uma plasmocitose, é formada uma vesícula secretora a partir do Golgi. Essa vesícula secretora se funde à membrana da célula e acaba liberando os compostos para o meio externo, sendo eles aproveitados ou não. Isso é exocitose, tá? De forma geral. Claro que essa questão der para ti, então, uma diferença que pode acontecer dentro da exocitose, tu vai lembrar que a exocitose é sua função secretora e a plasmocitose é a função secretora, mas para compostos que não serão mais aproveitados por nenhuma parte do organismo, por nenhuma parte da célula. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de membrana plasmática e os transportes via membrana plasmática, ativos e passivos. Valeu por mais uma aula, valeu por mais uma atenção e até a nossa próxima aula de biologia. Te espero lá. Valeu e tchau!